Nas páginas mais antigas da humanidade, enterrado entre versículos familiares e histórias conhecidas, existe um mistério que desafia nossa compreensão da realidade. Um segredo tão perturbador que gerações de teólogos preferiram o silêncio à explicação. Estamos falando dos Nefilins, os gigantes mencionados brevemente no Gênesis, mas cujo impacto ecoa através de toda a história bíblica de maneiras que poucos ousaram explorar completamente. O texto de Gênesis 6:4 apresenta uma das passagens mais enigmáticas de toda a Escritura. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essas poucas palavras contêm uma narrativa que revoluciona nossa compreensão sobre o mundo antediluviano e suas consequências para toda a humanidade posterior. Durante séculos, essa passagem foi minimizada, alegorizada ou simplesmente ignorada nos púlpitos. A razão é compreensível. Ela levanta questões teológicas profundas sobre a natureza da realidade espiritual, a interação entre dimensões celestiais e terrestres e as origens de uma linhagem que aparentemente desafiou os próprios planos divinos. Essas questões não possuem respostas simples ou confortáveis para congregações modernas acostumadas com narrativas mais palatáveis. Os manuscritos hebraicos originais utilizam a palavra Nefilim, derivada da raiz nafal, que significa cair ou derrubar. Esta etimologia sugere não apenas gigantes físicos, mas seres que representavam uma queda literal do céu para a terra. Os textos antigos descrevem criaturas de estatura descomunal, força sobrenatural e capacidades que transcendiam as limitações humanas normais, criando uma classe de seres híbridos que não se encaixavam nas categorias tradicionais da criação. A arqueologia moderna tem descoberto evidências intrigantes que corroboram narrativas antigas sobre gigantes. Esqueletos de proporções extraordinárias foram documentados em diversas escavações ao redor do mundo, embora muitos desses achados tenham sido posteriormente removidos de museus ou reclassificados por razões que permanecem obscuras. Esses descobrimentos sugerem que as narrativas bíblicas podem ter bases históricas mais sólidas do que tradicionalmente assumido pelos círculos acadêmicos seculares. Para compreender verdadeiramente os Nefilins, devemos primeiro examinar suas origens extraordinárias conforme descritas nas Escrituras e em textos apócrifos contemporâneos. O livro de Enoque, embora não canônico, era amplamente conhecido e citado pelos escritores bíblicos, fornecendo detalhes específicos sobre eventos que o Gênesis menciona apenas brevemente. Este texto descreve como 200 anjos, liderados por Semjaza, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas, violando assim as leis fundamentais da criação. Estes vigilantes, como eram conhecidos, não eram anjos menores, mas seres de alta hierarquia celestial, com conhecimentos e poderes extraordinários. Segundo os relatos, eles ensinaram à humanidade segredos proibidos, metalurgia avançada, fabricação de armas, cosméticos, astronomia, magia e artes de guerra. Esse conhecimento prematuro corrompeu a civilização antediluviana de maneiras que aceleraram sua degeneração moral e espiritual, criando uma sociedade tecnologicamente avançada, mas espiritualmente decadente. A união entre esses seres celestiais e mulheres humanas produziu uma descendência híbrida de proporções gigantescas. Os textos descrevem os Nefilins como tendo alturas que variavam entre 3 metros até dimensões verdadeiramente monstruosas.
Mais perturbador ainda, eles possuíam apetites insaciáveis que eventualmente os levaram ao canibalismo, consumindo não apenas recursos naturais, mas também seres humanos comuns, criando um reino de terror na terra pré-diluviana. Os manuscritos antigos revelam que esses gigantes não eram meramente grandes em estatura física, mas também em maldade e corrupção. Eles estabeleceram dinastias tirânicas, subjugaram populações humanas e corromperam a linhagem genética da humanidade a tal ponto que apenas a família de Noé permaneceu perfeita em suas gerações. Uma frase que muitos estudiosos interpretam como referência à pureza genética, não apenas moral. A gravidade desta situação cósmica era tal que provocou uma resposta divina sem precedentes. O dilúvio global. Este não foi simplesmente um julgamento moral, mas uma necessidade genética e espiritual para preservar a humanidade pura e eliminar a contaminação híbrida que ameaçava o plano redentor divino. Os Nefilins representavam uma corrupção tão fundamental da ordem criada que sua eliminação completa tornou-se imperativa para a continuidade do propósito divino. O dilúvio universal representa o ponto de inflexão mais dramático na história dos Nefilins, mas também levanta questões perturbadoras sobre sua possível sobrevivência. Se o dilúvio foi especificamente projetado para eliminar essa linhagem corrupta, como explicar as referências posteriores aos gigantes na terra de Canaã? Números 13:33 declara explicitamente: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Várias teorias teológicas tentam resolver este aparente paradoxo. A primeira sugere que nem todos os vigilantes desceram simultaneamente, e que uma segunda incursão ocorreu após o dilúvio, produzindo uma nova geração de Nefilins. Esta interpretação encontra apoio na frase "e também depois", em Gênesis 6:4, sugerindo que os gigantes existiam tanto antes quanto depois do dilúvio, indicando múltiplas ondas de corrupção angélica. Uma segunda teoria propõe que a genética híbrida sobreviveu através de uma das esposas dos filhos de Noé. Embora controversa, esta interpretação explicaria como características gigantes reapareceram nas linhagens pós-diluvianas, particularmente entre os descendentes de Cam. Os textos sugerem que certas famílias carregavam genes recessivos que, sob condições específicas, podiam manifestar características nefilínicas em gerações posteriores. A terceira possibilidade, mais perturbadora, é que alguns nefilins sobreviveram fisicamente ao dilúvio através de meios não especificados nas Escrituras. Lendas globais de gigantes que habitavam cavernas profundas ou regiões montanhosas remotas podem preservar memórias fragmentadas de populações remanescentes que evitaram a destruição aquática. Essas narrativas aparecem consistentemente em culturas que não tiveram contato histórico entre si, sugerindo uma base factual comum. Os registros arqueológicos da região do Oriente Médio mostram evidências de estruturas megalíticas que requerem tecnologia e força além das capacidades humanas normais da época. Sítios como Baalbek, no Líbano, contêm blocos de pedra pesando mais de 800 toneladas, movidos e posicionados com precisão que desafia explicações convencionais. Essas construções podem representar vestígios da civilização nefilínica que precedeu ou sobreviveu ao dilúvio de formas ainda não completamente compreendidas. Quando os israelitas finalmente chegaram à Terra Prometida após 40 anos no deserto, eles não encontraram uma terra vazia esperando por ocupação pacífica. Em vez disso, descobriram uma região dominada por descendentes dos antigos nefilins,
organizados em cidades fortificadas e reinos poderosos que representavam uma ameaça existencial, tanto física quanto espiritual. Os relatos dos espias enviados por Moisés revelam o terror que esses gigantes inspiravam mesmo em guerreiros experientes e endurecidos pelo deserto. Os Anaquins, mencionados especificamente como descendentes dos Nefilins, controlavam as regiões montanhosas de Canaã, com particular concentração em Hebrom. Ahimã, Sesai e Talmai, os 3 filhos de Anak, são nomeados individualmente nas Escrituras, sugerindo que eram figuras de tal proeminência e terror que seus nomes permaneceram gravados na memória coletiva israelita. Suas cidades eram fortificadas com muros de altura e espessura extraordinárias, projetados para acomodar defensores de estatura gigantesca. A estratégia divina para lidar com esses gigantes foi explícita e implacável: extermínio completo. As instruções dadas a Josué não deixavam margem para negociação, assimilação ou coexistência. Esta ordem aparentemente severa ganha perspectiva quando compreendemos que os Nefilins representavam não apenas uma ameaça militar, mas uma contaminação genética e espiritual que poderia comprometer novamente o plano redentor divino, repetindo a corrupção que havia necessitado o dilúvio. Caleb, aos 85 anos, solicitou especificamente a região montanhosa habitada pelos Anaquins, demonstrando uma fé extraordinária diante de oponentes que aterrorizavam guerreiros mais jovens. Sua vitória sobre esses gigantes não foi apenas uma conquista militar, mas um triunfo espiritual que demonstrou a superioridade do poder divino sobre a força física sobrenatural dos descendentes nefilínicos. Este episódio estabeleceu um padrão para todas as batalhas subsequentes contra as linhagens gigantes. Os filisteus também mantinham populações de gigantes, como evidenciado pela família de Golias de Gate. Davi enfrentou não apenas Golias, mas posteriormente seus soldados mataram outros 4 gigantes da mesma linhagem familiar. Esses confrontos não eram coincidências aleatórias, mas parte de uma guerra cósmica contínua entre a semente prometida e os remanescentes da corrupção antediluviana que persistiam em desafiar a autoridade divina através de força física intimidante. A narrativa de Davi e Golias transcende a simples história de coragem juvenil superando força bruta. Representa um confronto cósmico entre a fé divina e os últimos remanescentes da antiga linhagem nefilínica. Golias de Gate não era meramente um soldado grande, mas um descendente direto dos gigantes antediluvianos, medindo aproximadamente 2,9 metros de altura e portando armamento proporcional à sua estatura descomunal. Sua armadura pesava cerca de 57 quilos e a ponta de sua lança sozinha pesava 6,8 quilos. O desafio de Golias aos exércitos de Israel durante 40 dias não era uma tática militar convencional, mas um ritual de combate que ecoava práticas antigas, onde campeões representavam seus povos em batalha singular. Esta tradição provavelmente originava-se da era pré-diluviana, quando os nefilins estabeleciam domínio através de demonstrações intimidantes de força sobrenatural. O terror que ele inspirava nos soldados israelitas experimentados demonstra que sua presença carregava uma aura sobrenatural, além de sua mera aparência física. A resposta de Davi ao gigante revela a compreensão profunda da natureza espiritual do conflito. Ele rejeitou a armadura de Saul, não por questões práticas, mas porque reconheceu que esta batalha não seria vencida através de
força física ou equipamento militar superior. Sua declaração de que vinha em nome do Senhor dos Exércitos identificava corretamente o confronto como continuação da guerra cósmica entre o reino divino e os remanescentes da rebelião angélica. A morte de Golias não encerrou a linhagem gigante filisteia. 2 Samuel registra 4 batalhas adicionais onde os soldados de Davi eliminaram outros gigantes da mesma família, Isbi, Benob, Saf, outro gigante morto por Elianã e um guerreiro sem nome, com 6 dedos em cada mão e pé. Esses detalhes anatômicos específicos sugerem características genéticas distintivas da linhagem nefilínica, incluindo polidactilia, que aparece consistentemente em relatos antigos sobre gigantes. A eliminação sistemática desses gigantes durante o reinado de Davi marca o fim documentado da presença nefilínica ativa na Terra Santa. Esta campanha não foi acidental, mas representou o cumprimento das instruções divinas originais para extirpar completamente essas linhagens da Terra Prometida. O sucesso de Davi em completar o que Josué havia iniciado séculos antes demonstra a persistência tanto da ameaça gigante quanto da determinação divina em eliminá-la definitivamente. A busca por evidências físicas dos nefilins tem produzido descobertas intrigantes que desafiam narrativas históricas convencionais, embora muitos achados permaneçam controversos ou tenham sido removidos do escrutínio público por razões não totalmente explicadas. Escavações no século XIX e início do XX documentaram esqueletos de proporções extraordinárias em diversas regiões, incluindo América do Norte, Oriente Médio e Europa, com relatórios detalhados publicados em jornais e revistas científicas da época antes de subsequente supressão ou reclassificação. O Instituto Smithsonian possui registros históricos de múltiplas descobertas de esqueletos gigantes, particularmente em montes funerários americanos, com alturas variando entre 2,1 a 3,6 metros. Relatórios de campo descrevem características anatômicas distintivas, incluindo crânios elongados, dupla fileira de dentes e proporções corporais que diferem significativamente da anatomia humana normal. Contudo, muitos desses espécimes desapareceram dos registros oficiais ou foram reclassificados como anomalias, sem explicação satisfatória para sua disposição final. Sítios megalíticos ao redor do mundo preservam evidências de construção que requer capacidades além das tecnologias conhecidas de suas respectivas épocas. Punco na Bolívia apresenta blocos de pedra cortados com precisão microscópica e encaixes complexos que desafiam reprodução mesmo com ferramentas modernas. Similarmente, as pedras de Baalbek pesam até 1.200 toneladas e foram transportadas distâncias consideráveis através de terreno montanhoso por métodos que permanecem inexplicáveis através de capacidades humanas convencionais. Textos cuneiformes, sumérios e acadianos contêm referências consistentes a Anunnaki, seres de estatura gigantesca que governavam cidades antigas e possuíam conhecimento tecnológico avançado. Esses registros, anteriores aos textos bíblicos por séculos, descrevem características e comportamentos notavelmente similares aos nefilins, sugerindo que múltiplas culturas preservaram memórias independentes dos mesmos eventos históricos fundamentais. A consistência dessas narrativas através de civilizações geograficamente isoladas indica uma base factual comum. Análises genéticas modernas identificaram sequências de DNA em populações humanas que não correspondem a padrões evolutivos esperados, incluindo segmentos que parecem ter sido introduzidos abruptamente na linhagem humana sem precursores evolutivos graduais.
Embora interpretações seculares atribuam essas anomalias à hibridização com espécies hominídeas extintas, alguns pesquisadores sugerem que essas sequências podem representar vestígios genéticos de hibridização antiga entre humanos e entidades não terrestres, ecoando narrativas bíblicas sobre corrupção genética antediluviana. O livro de Enoque, embora não incluído no cânon bíblico, era amplamente conhecido e citado pelos escritores do Novo Testamento, fornecendo detalhes específicos sobre os nefilins, que expandem significativamente nossa compreensão dos eventos descritos brevemente no Gênesis. Judas cita diretamente Enoque em sua epístola, e Jesus faz referências que ecoam linguagem enoquiana, sugerindo familiaridade com esses textos entre os círculos religiosos do primeiro século. O livro descreve não apenas as origens dos gigantes, mas também suas consequências cósmicas duradouras. Enoque identifica especificamente os líderes dos vigilantes caídos: Senjasa, que liderou a rebelião inicial; Azazel, que ensinou fabricação de armas e cosméticos; Cocabiel, que revelou astronomia; e Shazaquiel, que instruiu sobre sinais celestiais. Cada anjo trouxe conhecimentos específicos que aceleraram o desenvolvimento tecnológico humano de maneiras que corromperam a ordem natural pretendida. Esses ensinamentos incluíam metalurgia avançada, química, medicina, astrologia e artes mágicas que transformaram a civilização antediluviana numa sociedade tecnologicamente sofisticada, mas espiritualmente decadente. As dimensões dos nefilins descritas em Enoque são verdadeiramente descomunais, alguns alcançando alturas de 450 côvados, aproximadamente 200 metros, consumindo recursos equivalentes ao que 1000 homens normais necessitavam diariamente. Quando os recursos naturais se esgotaram, eles começaram a devorar animais e, eventualmente, seres humanos, estabelecendo um reino de terror que transformou a Terra num campo de batalha cósmico. Seus apetites insaciáveis não eram meramente físicos, mas representavam uma fome espiritual pervertida que nunca poderia ser satisfeita. O livro dos Jubileus fornece cronologias específicas e genealogias que conectam os nefilins a linhagens pós-diluvianas, explicando como características gigantes reapareceram entre os cananeus. Este texto sugere que demônios, espíritos desencarnados dos nefilins mortos, continuaram influenciando a humanidade após o dilúvio, ensinando conhecimentos proibidos e corrompendo linhagens genéticas através de possessão e manipulação espiritual. Esta perspectiva oferece uma ponte teológica entre a eliminação física dos gigantes e sua influência espiritual contínua. O Testamento dos 12 Patriarcas e outros textos pseudepígrafos preservam tradições sobre batalhas específicas entre patriarcas e gigantes, incluindo confrontos detalhados que não aparecem nas escrituras canônicas. Esses relatos sugerem que a presença nefilínica era mais extensa e persistente do que as narrativas bíblicas resumidas indicam, com populações de gigantes habitando regiões além de Canaã e continuando a ameaçar a linhagem abraâmica através de múltiplas gerações até sua eliminação final durante o período davídico. As narrativas sobre gigantes transcendem a literatura bíblica e hebraica, aparecendo consistentemente em mitologias de civilizações que não mantiveram contato histórico documentado entre si. Esta universalidade sugere que os relatos nefilínicos preservam memórias coletivas de eventos históricos reais que impactaram toda a humanidade antiga, não meramente tradições locais ou alegóricas. A similaridade de detalhes específicos através de culturas geograficamente isoladas indica uma origem factual comum anterior à dispersão pós-diluviana da humanidade.
A mitologia grega preserva memórias dos titãs, seres de estatura gigantesca nascidos da união entre entidades celestiais e terrestres, que governaram a Terra antes de serem derrotados e aprisionados pelos deuses olímpicos. Essa narrativa ecoa notavelmente os relatos bíblicos sobre vigilantes caídos e sua descendência híbrida, incluindo detalhes sobre conhecimentos proibidos transmitidos à humanidade e subsequente julgamento divino. Os heróis de renome, mencionados em Gênesis 6:4, correspondem aos semideuses gregos que possuíam capacidades sobre-humanas derivadas de ancestralidade divina. As tradições nórdicas descrevem os Jotuns, gigantes primordiais que representavam forças caóticas, opondo-se à ordem divina estabelecida pelos Esir. Essas narrativas incluem detalhes sobre guerra cósmica, corrupção da ordem natural e eventual julgamento através de catástrofe global, Ragnarök, que ecoa temas diluvianos. A descrição de gigantes habitando regiões montanhosas remotas e possuindo conhecimentos mágicos perigosos corresponde precisamente aos padrões bíblicos sobre populações nefilínicas remanescentes. Tradições americanas nativas preservam memórias de pessoas altas ou gigantes canibais que aterrorizaram populações ancestrais antes de serem eliminados através de intervenção espiritual ou guerra tribal. Os Paiutes do Nevada mantêm tradições orais sobre os Sitekah, gigantes ruivos de aproximadamente 3,6 metros que habitavam cavernas e praticavam canibalismo até serem exterminados numa batalha final. Escavações na Indus, caverna Lovelock, descobriram esqueletos de proporções gigantescas com cabelo ruivo, corroborando elementos específicos dessas tradições orais. Textos hindus antigos, particularmente o Ramayana e Mahabharata, descrevem rakshasas, seres gigantescos com capacidades sobrenaturais e apetites canibais que corrompiam a ordem social através de força e engano. Essas narrativas incluem descrições de tecnologia avançada, armas devastadoras e guerra entre forças celestiais e terrestres que paralela temas nefilínicos. A consistência desses elementos através de tradições culturais independentes sugere preservação de memórias históricas fragmentadas sobre os mesmos eventos fundamentais descritos nas escrituras hebraicas. A existência dos nefilins levanta questões teológicas fundamentais sobre a natureza da realidade espiritual, os limites da autoridade angélica e as implicações da hibridização entre dimensões celestiais e terrestres. Se anjos possuem capacidade de materializar-se fisicamente e reproduzir-se com humanos, isso sugere níveis de interação entre reinos espirituais e físicos que transcendem compreensões teológicas convencionais. Esta possibilidade desafia categorias tradicionais sobre natureza angélica e limitações impostas pela ordem criada. A resposta divina aos nefilins, através do dilúvio global, demonstra que certas corrupções da ordem criada são tão fundamentais que requerem intervenção catastrófica para preservar o plano redentor. Isso implica que a pureza genética da humanidade não era meramente uma preocupação biológica, mas uma necessidade soteriológica essencial para a eventual encarnação do Messias. A linhagem através da qual a redenção viria não podia ser contaminada por hibridização com entidades não humanas sem comprometer a eficácia da expiação. O aprisionamento dos vigilantes, caídos em cadeias eternas, conforme descrito em Judas e 2 Pedro, sugere que nem todos os anjos caídos mantêm a mesma liberdade de ação que Satanás e seus demônios.
Aqueles que violaram especificamente as leis da criação através de hibridização sexual foram submetidos a restrições mais severas, indicando uma hierarquia de julgamento baseada na gravidade da transgressão. Esta distinção tem implicações significativas para compreensões sobre guerra espiritual e limitações demoníacas. A persistência de características nefilínicas após o dilúvio sugere que a corrupção genética não foi completamente eliminada, mas permaneceu latente em certas linhagens até manifestar-se novamente sob condições específicas. Isso levanta questões sobre se elementos dessa corrupção antiga podem ainda existir em populações modernas de formas não reconhecidas ou suprimidas. Algumas interpretações sugerem que certas anomalias genéticas contemporâneas podem representar vestígios dessa hibridização ancestral. A eliminação sistemática dos gigantes cananeus por ordem divina demonstra que coexistência pacífica com linhagens nefilínicas não era teologicamente viável. Esta posição aparentemente severa ganha perspectiva quando compreendemos que os nefilins representavam não apenas uma ameaça física, mas uma contaminação espiritual e genética que poderia comprometer irreversivelmente o plano divino de redenção. A guerra santa contra esses gigantes era, portanto, uma necessidade cósmica, não meramente uma conquista territorial. Uma das implicações mais perturbadoras da narrativa nefilínica relaciona-se ao destino dos espíritos desses seres híbridos após sua morte, e física, diferentemente dos humanos normais, cujos espíritos possuem destino eternal definido, e dos anjos, que são seres puramente espirituais. Os nefilins representavam uma categoria ontológica única, híbridos entre celestial e terrestre, sem precedente na ordem criada. Esta natureza ambígua criou consequências espirituais duradouras que continuam impactando a humanidade através de atividade demoníaca contemporânea. O livro de Enoque sugere que os espíritos dos nefilins mortos tornaram-se demônios, entidades desencarnadas que vagam pela terra buscando possessão ou influência sobre seres humanos. Esta interpretação oferece uma explicação para a origem dos demônios que diferencia-os dos anjos caídos propriamente ditos. Enquanto Satanás e seus anjos mantêm suas naturezas angélicas originais, os demônios representariam espíritos híbridos com fome insaciável por experiência física devido à sua origem parcialmente corporal. Esta teoria explica características distintivas da atividade demoníaca observadas nas Escrituras e na experiência cristã contemporânea. A necessidade desesperada dos demônios por habitação física, demonstrada no episódio dos porcos gadarenos, reflete sua natureza híbrida que requer expressão corporal para satisfação completa. Sua familiaridade íntima com conhecimentos ocultos e capacidades sobrenaturais deriva da herança angélica paterna, enquanto seus apetites carnais e comportamentos destrutivos ecoam a natureza corrompida dos nefilins originais. A multiplicidade de demônios contrastada com o número limitado de anjos caídos, mencionados especificamente nas Escrituras, sugere populações nefilínicas muito maiores do que as narrativas bíblicas resumidas indicam. Se cada gigante morto gerou um espírito demoníaco, e considerando que os nefilins aparentemente se reproduziam prolificamente antes do dilúvio, isso explicaria a abundância de atividade demoníaca documentada através da história humana. Esses espíritos mantêm características de suas personalidades gigantes originais: arrogância, violência, apetites pervertidos e hostilidade implacável contra a humanidade pura.
A guerra espiritual contemporânea, portanto, representa a continuação do conflito cósmico iniciado quando os vigilantes violaram a ordem criada. Os demônios não são meramente tentadores abstratos, mas espíritos de uma raça híbrida extinta que busca recuperar experiência física através de possessão e influência humana. Compreender esta origem nefilínica da atividade demoníaca fornece contexto crucial para estratégias de libertação e guerra espiritual, explicando por que certas manifestações demoníacas exibem características particularmente violentas, orgulhosas ou fisicamente orientadas. Jesus Cristo fez uma declaração profética específica que conecta diretamente os eventos antediluvianos com os tempos finais. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta comparação não se refere meramente à maldade geral ou descrença, mas a condições específicas que caracterizavam a era pré-diluviana, incluindo a presença dos nefilins e a corrupção resultante da hibridização entre dimensões celestiais e terrestres. A implicação é que fenômenos similares reaparecerão antes da segunda vinda. Daniel 2:43 apresenta uma profecia enigmática sobre os últimos dias. Misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão uns aos outros, assim como o ferro não se mistura com o barro. Esta passagem sugere tentativas futuras de hibridização genética que ecoam os experimentos antediluvianos dos vigilantes caídos. A referência específica à semente implica manipulação genética ou reprodutiva, que resultará em populações híbridas instáveis, incapazes de manter coesão social duradoura, similar aos problemas que caracterizaram a civilização nefilínica original. O aumento exponencial de relatos sobre fenômenos não identificados e alegados contatos com entidades não humanas nas últimas décadas pode representar preparação para este retorno das condições noéticas. Muitos pesquisadores cristãos sugerem que esses fenômenos não representam visitação extraterrestre genuína, mas manifestações demoníacas projetadas para condicionar a humanidade a aceitar narrativas sobre hibridização com seres superiores. Esta interpretação conecta a atividade OVNI contemporânea com padrões antigos de engano angélico. Avanços em biotecnologia, engenharia genética e inteligência artificial estão criando possibilidades para a modificação humana que paralela conhecimentos proibidos transmitidos pelos vigilantes caídos. Experimentos com hibridização animal-humana, edição genética e aprimoramento tecnológico do corpo humano ecoam tentativas antediluvianas de transcender limitações da criação original. O dilúvio de Noé representa o primeiro grande juízo divino contra a corrupção néfilim na Terra. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, descrevem como Deus decidiu purificar o mundo da contaminação genética causada pelos anjos caídos. A narrativa bíblica sugere que apenas 8 pessoas foram consideradas geneticamente puras, o suficiente para sobreviver. Esta pureza não era apenas moral, mas também biológica, preservando a linhagem humana original conforme o plano divino. Documentos rabínicos antigos explicam que os gigantes, devido ao seu tamanho descomunal, não puderam entrar na Arca de Noé. Alguns textos sugerem que eles tentaram sobreviver agarrando-se ao exterior da embarcação, mas foram arrastados pelas águas. O Talmud babilônico menciona que Og, rei de Bazã, teria sido o único gigante a sobreviver, escondendo-se no teto da arca. Esta narrativa explica a presença posterior de gigantes na Terra Prometida, descendentes desta linhagem sobrevivente. A destruição não foi apenas física, mas também espiritual. O livro de Enoque descreve como os espíritos dos Nefilim mortos se tornaram demônios, vagando pela terra sem descanso.
Esta interpretação conecta a origem dos demônios diretamente aos gigantes antediluvianos, explicando a natureza maligna destes seres espirituais. A tradição judaica mantém que estes espíritos continuam influenciando a humanidade, buscando corpos para habitar e continuar sua rebelião contra o divino. Textos gnósticos preservados em Nag Hammadi oferecem uma perspectiva diferente sobre o destino dos gigantes. Segundo estes documentos, alguns Néfilim possuíam conhecimento espiritual superior e tentaram transcender sua natureza híbrida através de práticas místicas. Eles teriam desenvolvido tecnologias avançadas para preservar sua consciência além da morte física. Esta interpretação sugere que a influência Nefilim continuou através de conhecimento oculto transmitido secretamente através das gerações. A arqueologia moderna tem descoberto estruturas megalíticas ao redor do mundo que desafiam explicações convencionais sobre as capacidades das civilizações antigas. Desde as pedras de Baalbek, no Líbano, até as construções de Pumapunku, na Bolívia, estas obras demonstram conhecimento técnico que parece impossível para as ferramentas disponíveis na época. Alguns pesquisadores sugerem que estas construções são evidências da tecnologia Néfilim, legados deixados pelos gigantes antes de sua destruição. Mas o que aconteceu com aqueles que conseguiram escapar do juízo divino? Após o dilúvio, a Bíblia registra o reaparecimento de gigantes na Terra, criando um dos maiores mistérios teológicos das Escrituras. Números 13:33 relata que os espias israelitas encontraram descendentes de Anak na Terra Prometida, identificando-os especificamente como Néfilim. Esta passagem levanta questões fundamentais. Como os gigantes sobreviveram ao dilúvio universal? A resposta pode estar na genealogia de Noé e nas complexidades genéticas que os textos antigos apenas insinuam. Documentos rabínicos sugerem que a linhagem gigante foi preservada através de Cam, filho de Noé, cuja esposa teria carregado genes Nefilim recessivos. Esta interpretação explica como características gigantes puderam ressurgir nas gerações pós-diluvianas, sem nova intervenção angelical direta. O Midrash Rabbah menciona que certas tribos cananeias desenvolveram estatura excepcional através desta herança genética dormiente, manifestando-se especialmente nas regiões montanhosas de Hebrom e Jerusalém, onde os solos ricos permitiam crescimento físico extraordinário. Os Anaquins representavam a mais temível das tribos gigantes encontradas pelos israelitas. Josué 14:15 revela que Arba, fundador de Kiriat Arba, Hebrom, era considerado o maior homem entre os Anaquins. Escavações arqueológicas em Hebrom descobriram fundações de estruturas com dimensões desproporcionais para habitantes de estatura normal. Blocos de pedra pesando várias toneladas foram movidos sem equipamentos modernos, sugerindo força física sobre-humana. Estas evidências corroboram os relatos bíblicos sobre a capacidade física excepcional dos gigantes cananeios. Caleb, o espião fiel, recebeu especificamente a região de Hebrom como herança, onde viviam os descendentes de Anak. Sua vitória sobre os gigantes, aos 85 anos de idade, demonstra que a superioridade física dos Nefilim podia ser vencida através de fé e estratégia divina. Textos judaicos preservam detalhes sobre as táticas militares usadas contra os gigantes, incluindo armadilhas especiais e armas adaptadas para combater inimigos de estatura descomunal. Estas narrativas mostram que os israelitas desenvolveram conhecimento específico para enfrentar adversários geneticamente superiores. A conquista de Canaã representa mais do que expansão territorial. Constitui uma guerra espiritual
contra a corrupção nefilim remanescente na terra prometida. Deuteronômio 7:2 ordena a destruição completa das tribos cananeias, incluindo mulheres e crianças, uma severidade que só faz sentido no contexto de contaminação genética. A preservação da linhagem messiânica exigia a eliminação total de influências nefilim que pudessem comprometer o plano divino de redenção. Mas alguns gigantes conseguiram escapar, refugiando-se em terras distantes, onde sua presença ainda seria registrada por civilizações posteriores. Descobertas arqueológicas ao redor do mundo têm revelado evidências intrigantes que podem corroborar os relatos bíblicos sobre gigantes. Em 1950, escavações no Vale de Eufrates descobriram esqueletos humanos com estatura entre 3 e 4 metros, datados de aproximadamente 2000 a.C. Estes restos mortais apresentavam características anatômicas distintas, incluindo crânios alongados e estrutura óssea mais densa que humanos normais. Embora muitas destas descobertas tenham sido confiscadas por autoridades ou perdidas em conflitos, fotografias e relatórios científicos preservam evidências desta linhagem de gigantes antigos. O Smithsonian Institution possui registros históricos de centenas de esqueletos gigantes descobertos em território americano durante os séculos XIX e XX. Relatórios de jornais da época documentam achados de esqueletos com 7 a 12 pés de altura em túmulos indígenas desde Ohio até Nevada. Abraham Lincoln mencionou estes gigantes em um discurso de 1848, referindo-se a uma raça extinta de gigantes que habitou o continente americano. Curiosamente, muitos destes esqueletos desapareceram dos registros oficiais, levantando questões sobre possível supressão de evidências que desafiam narrativas históricas estabelecidas. Textos cuneiformes da Mesopotâmia contêm referências consistentes a uma raça de gigantes chamada Anunnaki, descritos como seres de estatura excepcional que governaram as primeiras civilizações humanas. A epopeia de Gilgamesh retrata o protagonista como um gigante com força sobre-humana, capaz de erguer pedras que 10 homens normais não conseguiriam mover. Estas narrativas sumérias precedem os textos bíblicos, sugerindo uma tradição oral comum sobre gigantes antigos que se espalhou por diferentes culturas. Paralelismos entre estas histórias e os relatos bíblicos sobre Nefilim indicam uma base histórica real para estas tradições. Análises de DNA realizadas em esqueletos antigos de estatura excepcional revelaram anomalias genéticas que não correspondem a gigantismo moderno causado por distúrbios hormonais. Estes indivíduos apresentavam proporções corporais normais, apenas ampliadas, diferentemente do gigantismo patológico que causa deformidades. Alguns espécimes mostraram evidências de hibridização genética, com marcadores que não se enquadram completamente no genoma humano padrão. Embora a ciência mainstream atribua estas anomalias a mutações naturais, pesquisadores alternativos sugerem que podem ser evidências de manipulação genética antiga ou hibridização com espécies não humanas. Estruturas megalíticas globais continuam desafiando explicações convencionais sobre as capacidades das civilizações antigas. Em Baalbek, no Líbano, blocos de pedra pesando mais de 800 toneladas foram movidos e posicionados com precisão impossível para a tecnologia antiga conhecida. Textos fenícios locais atribuem estas construções a gigantes antediluvianos que possuíam força descomunal. Similarmente, as pedras de Sacsayhuamán, no Peru, encaixam-se perfeitamente sem argamassa, demonstrando técnica construtiva que engenheiros modernos lutam para replicar.
Se você tem questionado as narrativas oficiais sobre nossas origens, deixe um like para apoiar este conteúdo que sua igreja preferiu esconder. O conhecimento sobre os Nefilim foi sistematicamente suprimido ao longo da história por razões que vão além da simples incredulidade. Documentos da Igreja Primitiva mostram debates intensos sobre a inclusão do livro de Enoque no cânon bíblico, sendo finalmente rejeitado por revelar demasiados mistérios sobre a natureza dos anjos caídos e seus descendentes. Concílios eclesiásticos do século IV deliberadamente removeram referências detalhadas aos gigantes, preferindo interpretações alegóricas que minimizavam a realidade física destes seres. Esta censura não foi acidental, mas estratégica, protegendo doutrinas que não conseguiam explicar adequadamente a hibridização entre seres celestiais e terrestres. Sociedades secretas ao longo da história preservaram conhecimentos Nefilim através de tradições esotéricas e rituais ocultos. Os templários, durante suas escavações em Jerusalém, teriam descoberto textos antigos detalhando tecnologias e conhecimentos dos gigantes antediluvianos. Estes documentos incluíam informações sobre manipulação genética, astronomia avançada e técnicas de construção megalítica. Símbolos maçônicos modernos contêm referências codificadas a esta herança Nefilim, incluindo o olho que tudo vê e estruturas piramidais que representam conhecimento preservado desde antes do dilúvio. A supressão moderna de evidências sobre gigantes antigos pode estar relacionada a implicações que desafiam paradigmas científicos e religiosos estabelecidos. A existência de uma raça híbrida de origem angelical questionaria tanto a teoria da evolução quanto doutrinas teológicas sobre a natureza dos anjos. Instituições acadêmicas e religiosas têm interesse mútuo em manter estas questões no reino da mitologia, evitando revisões fundamentais de suas estruturas conceituais. Descobertas arqueológicas que corroboram a existência de gigantes são frequentemente reclassificadas ou removidas de exibição pública. Pesquisadores contemporâneos sugerem que experimentos genéticos modernos podem estar tentando recriar características dos Nefilim antigos. Programas militares de supersoldados e pesquisas sobre aprimoramento genético humano ecoam as tentativas ancestrais de criar híbridos com capacidades sobre-humanas. Alguns teólogos alertam que estamos testemunhando um retorno às condições pré-diluvianas, onde a manipulação genética ameaça novamente a pureza da criação divina. Tecnologias CRISPR e edição genética oferecem possibilidades que os anjos caídos só puderam alcançar através de métodos sobrenaturais. A história dos Nefilim permanece relevante porque revela padrões de rebelião espiritual e corrupção que se repetem através das eras. Compreender este legado oculto oferece perspectivas sobre conflitos contemporâneos entre conhecimento científico e sabedoria espiritual. Os gigantes da Bíblia não foram apenas anomalias históricas, mas representam uma realidade espiritual contínua que influencia nossa civilização atual. Suas histórias, cuidadosamente preservadas em textos antigos, servem como advertência sobre os perigos de transgredir limites estabelecidos pelo Criador. Se este conteúdo expandiu sua compreensão sobre verdades bíblicas ocultas, compartilhe com outros que buscam conhecimento além das interpretações superficiais. A verdade sobre os Nefilim continua relevante porque a batalha espiritual que eles representam nunca terminou.